Olá, buenos dias. Olá, sexto ano, saudades de vocês. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro, tá bom? Vamos começar na unidade 4, que se chama Mi Casa, né? Que se chama Minha Casa. O que nós vamos aprender, né? Lá na página 65 tem um breve resumo sobre isso. Fala que aprenderemos os tipos de viviendas e su partes, estudaremos os verbos haber e tener, aprenderemos os antônimos, conoceremos as partes de uma escuela, escreveremos um aviso classificado para a venta de uma casa, discutiremos sobre os animais domésticos, os salvajes cautivos e hablaremos sobre os malos tratos em animais. Tudo isso na unidade 4, tá? Aqui vocês podem observar, né, que a gente tem algumas imagens, né, na 64 e na 65, tá bom? Que são vários tipos de casa, né? Tem as casas normal, tem casas, né, que são construídas na periferia, na favela, né? Então, tem vários tipos de moradia. Também temos, né, o departamento, né, que é o apartamento em espanhol. Enfim, e aí, gente, na 65 tem uma perguntinha que, na verdade, seria para vocês discutirem com os colegas em sala. Como a gente não está nas aulas presenciais, né, não estamos nas aulas presenciais, podem pensar aí e refletir em casa mesmo. Como é tu casa? Conversa com tu companheiro seguindo as instruções do professor, né? Então, aqui vocês teriam que seguir o quadro, por exemplo, donde vives, né? Perguntando pro amigo onde você mora. E aí ele falaria, né? Vivo em uma casa ou vivo em um departamento, tá? E também teríamos outras perguntas, né? Como é tu casa? Te gusta la casa en la que vives? E tus abuelos vivem em um departamento ou em uma casa? Na casa. Conoces outros tipos de vivienda? Tenho um... aí vocês poderiam responder, né? O que tem na casa, por exemplo? Tenho um jardincito, né? Tem um jardinzinho. Mi ropero é grande, né? Meu guarda-roupa é grande. Mi dormitório é chico, ou seja, né? Meu dormitório é pequeno. Há muitos árboles, há muitas árvores. Enfim, tá? Tudo que tem na sua casa, ou próximo à sua casa, ou no apartamento onde você mora, tá certo? Pessoal, eu vou hoje, na aula de hoje, esclarecer esses vocabulários, tá? Da unidade 4. E aí, tudo que eu passar, tá bom? Já vai valer de exercício para casa, já vai valer como 5 pontinhos na atividade contínua. Então, prestem atenção na aula de hoje, tá? Lá na página 67, a gente tem las partes de una vivienda, né? Então, a gente tem as partes, né? Por exemplo, da casa, como elas são separadas, temos lá lavanderia, que é a lavanderia, el pátio, que seria o quintal, el garage, que é a garagem, né? Onde coloca os carros, bicicletas, enfim. A habitación, né? Que é o quarto, el banho, que é o banheiro, la cocina, que é a cozinha, el comedor, que é a sala de jantar, la sala, ou living, né? Que é a sala de estar, e el jardim, é o jardim, tá bom? Aí tem uma pequena curiosidade, né? Las partes de una vivienda. Curiosidades. El lavabo é um banho social sem ducha ni banheira. El departamento também pode ser chamado apartamento ou piso. Então, a gente conhece mais, né? Apartamento como departamento, tá bom? Mas também vocês podem ouvir essa mesma palavra, né? O apartamento em espanhol como apartamento mesmo, ou piso, tá? Lavabo é um banho social, sem ducha nem banheiro. Então, tá falando que o lavabo, tá? É um banho social sem chuveiro, tá bom? E sem banheira. É isso que tá dizendo aqui. Agora, vamos falar um pouquinho na página 68, tá? Sobre o uso de dois verbos que são muito importantes, né? E às vezes até as pessoas que acham que sabem falar espanhol, elas não conseguem ou não conseguem diferenciar quando usa um ou outro, tá? Então, por isso que é importante saber o uso dos verbos. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o verbo haber e o verbo tener em espanhol, tá? O verbo tener é a mesma coisa que eu falar o verbo ter em português. E o verbo haber, o verbo, né, haver em português, o verbo existir. Então, vamos lá, a leitura lá no início da 68. Se pode dizer, los apartamentos tienen sala, cocina y dormitorios. En los apartamentos hay sala, cocina y dormitorios. Como saber quando se usa a e quando se usa tener? Observa os exemplos.
Então, aqui tá falando, né, usando as mesmas frases, só que uma com o verbo tener e outra verbo haber, né, quando a gente usa cada um deles. Vamos ver, depois eu vou esclarecer melhor para vocês. Lendo os exemplos ali. Em la avenida há um gran centro de compras e um supermercado. Há unos pocos árboles. Há 2 farmácias. Há algunos autos mal estacionados. Há muitas tiendas, cafés, restaurantes e luz elétrica. Gente, a gente usa o verbo haber, tá? Toda vez que eu quiser falar de algo, da existência de alguma coisa, tá certo? Então, aqui, nesses exemplos que eu li agora, em la avenida, né? Na avenida, né? O verbo haber, hay, ou seja, né? Tem, né? Pra gente seria a tradução tem, ou existem, né? Um grande centro de compras, um mercado, poucas árvores, 2 farmácias, tá? A gente tá falando das coisas que existem nessa avenida. Já falando do verbo tener, vamos lá. La avenida tiene un centro de compras, un mercado, tiendas, árboles, farmacias, muchos autos y, claro, luz eléctrica. El verbo haber en su forma hay es impersonal y no es conjugado. Se usa para expresar la existencia de personas o de cosas, tanto en singular como en plural. Mientras que o verbo tener expressa possessão de coisas. Então, aqui, gente, tá falando que o verbo, tá? O verbo haber é um verbo impersonal e não é conjugado, tá? Então, o verbo haber, sempre quando eu for usá-lo, vou usar I, H-A-Y. E qual é a função dele, né? De falar da existência de coisas. Quando eu tiver que usar o verbo tener, eu vou pensar no sentido de posse, de coisas, né? Que pertencem a alguém. Fíjate em outros exemplos. Hoy hay que lavar al perro, né? Ou seja, hoje, né? Tem que lavar o cachorro, dar banho no cachorro. Hay que resolver este problema. Então, né? Precisa resolver o problema. No hay más fresa en la fruteira. Ou seja, não existe mais nenhum morango na fruteira. Que há em la secretaria, né? O que tem na secretaria? Então, observem que algumas vezes ele vai ter o sentido de ter, né, de existência, enfim, tá? Então, nesses exemplos aqui que a gente está lendo, todos eles têm o sentido de existência, de ter alguma coisa, né? Quando eu precisar usar o verbo tener, ele vai ter o sentido de posse, tá certo? Por exemplo, Maria tiene 2 hijos, né? 2 hijos. Maria tem 2 filhos. Então, esses filhos são de quem? É dela, né? São dela. Então, é importante que vocês lembrem dessa explicação. Tem algumas curiosidades ali do lado, mas vocês podem ler com calma em casa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre los antônimos, tá? Como vocês sabem, né? Los antônimos, que significam a mesma coisa em português, é o contrário de uma palavra. Então, vamos lá. Fíjate. Yo vengo de una escuela pequeña. Sí, esta escuela es grande. Então, pequena é uma palavra, né? E quando eu falo grande, é o antônimo, ou seja, o contrário da palavra pequena. Verbos de significados antônimos. Agora a gente vai falar um pouquinho de verbos que têm os significados contrários. Hacer, deshacer. Construir, destruir. Ir, venir. Trabalhar, descansar. Subir, barrar. Armar, desarmar. Substantivos de significados antônimos. Agora falando dos substantivos. Ruído, silêncio. Cobardia, valentia. Pedanteria, humildade. Complicação, simplicidade. Apatia, entusiasmo. Alegria, tristeza, tá? Esses são alguns dos antônimos aí dos substantivos e verbos. Isso na página 69, tá bom? E agora, a última página, a página 70, tá? Las partes de una escuela. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as partes que existem na escola. Teatro, que é a mesma coisa. Campo, que também é a mesma coisa. Vestuário. Laboratório de ciência. Pátio, que seria o pátio mesmo, né, da escola, onde vocês lancham, brincam. Piscina ou pileta de natação, que é a piscina. Recepção, que é a recepção. Secretaria, é a mesma coisa.
Sector de objetos perdidos, né? Um departamento de objetos que vocês perderam, que podem encontrá-los lá. Oficina de coordenação, tá? Oficina de coordenação quer dizer o quê? É escritório da coordenação. Sector de fotocópias, né? Onde faz cópias. Sala de professores. Sala de professores. Laboratório de computação ou informática. Laboratório de computação ou informática. Huerta, que é a horta onde são plantados, né? Cantina ou quiosco escolar. Cantina ou, né? Um departamento que vocês podem comprar lanche. Gente, lembrando desses vocabulários, né, da explicação do verbo haber, tener, do uso dos antônimos, tá bom? Vocês vão fazer a segunda parte, tá? Da atividade contínua. A primeira está no Schools e essa vocês vão ter que fazer no livro, tá bom? Pode me enviar pelo Schools ou pelo binóculo, como vocês preferirem, respondendo, tá? Das 66 até as 70, por gentileza, façam, me enviem, tá? Essa semana ainda sem falta, tá? A 66 é leitura, tem interpretação e tem para vocês usarem tudo que foi explicado na aula de hoje, valendo mais 5 pontinhos, para totalizar os 10 pontinhos da atividade contínua, tá? Enviem essa semana para que eu possa fazer o fechamento bimestral do segundo bimestre. Por hoje é só, buenos dias e adiós.